Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos explorar um assunto importantíssimo que tem sido muito debatido: a liberdade emocional. Quantas vezes ao longo do nosso dia a gente se depara com aquele sentimento de angústia que nos consome e que acaba nos deixando aflito e, de certa forma, desmotivados? Esses sentimentos podem ser desencadeados por pressões e expectativas de momentos ou situações que nos prende e nos impede a viver a vida extraordinária do jeitinho que desejamos. Então, fique aí e venha com a gente entender como quebrar essa corrente que nos mantém atados e presos a esses padrões limitantes. E tem muito mais no programa de hoje, viu? Pai e filho se apresentam no Desafio Inspiração. E quem será o nosso artista misterioso no quadro Arte em Movimento? Vocês vão se surpreender com esse estilo de arte. O programa Inspiração está só começando. E começamos o Inspiração de hoje com uma entrevistada muito especial. Em seu 10º mandato, ela foi vereadora mais votada nas últimas eleições. Com tanta experiência acumulada, a parlamentar é também assistente social, mãe, avó e tem um legado marcado pela luta pelos direitos humanos e inclusão social. Seja muito bem-vinda, Amélia, aos nossos estúdios, para esse bate-papo que promete ser mais do que inspirador. E diz para mim: o que motivou a entrar na política e quais são as suas experiências pessoais que você acredita que mudaram a sua visão para se tornar essa vereadora hoje? Bom, eu entrei na política por um acaso, para ser vereadora, porque eu não estava no meu projeto de vida. Mas o Zé Luiz, que era presidente do sindicato, me incentivou a ser candidata. Aí eu fui candidata e fui eleita no primeiro mandato, mas foi assim, sem muita expectativa. Fiz um único material, tinha 5 pessoas que me apoiavam e fui eleita. E isso foi em que ano, Amélia? 1988. E, na verdade, você já teve alguma experiência antes de tomar essa decisão que te motivou vou ser vereadora, sem ser o Zé Luiz que te motivou? Como que foi a sua vida, né, nesse momento que você tomou essa decisão? Não, primeiro eu vim do movimento estudantil, fiz o curso de serviço social. No DCE a gente fizemos muita luta contra o aumento das mensalidades na Univap. E eu fui sindicalista, então o que fez com que eu fosse eleita foi todo o meu trabalho anterior no movimento sindical. No Sindicato dos Metalúrgicos eu implantei saúde do trabalhador, fiz o trabalho de mulheres e fundamentalmente o trabalho nas fábricas, né? Isso é o que mudou. Fez agora inclusive 40 anos da luta da GM. E eu estive lá. Eu acho que o que fez a Amélia, né, tomar essa decisão é essa ânsia por querer auxiliar o próximo. Sim, lutar. Porque o vereador, ele é uma pessoa que é a voz. Sim. Né? Então, como ela viu que ela já estava nesse lugar, auxiliando as pessoas, se colocar num posicionamento como vereador, traz ela para esse lugar de fortalecer a sua batalha e te dar um caminho de mais retorno, né? Então, parabéns pela sua decisão. Obrigada. Quais são as principais questões que você considera prioritária para a sua comunidade atual, que você luta? Eu acho que o fundamental agora é lutar por saúde e transporte coletivo. Eu acho que é a pauta da cidade. Mas o meu mandato, desde o início, eu sempre pautei por 3 eixos. Trabalhar com a questão das mulheres no mandato, a questão dos direitos dos trabalhadores e a questão dos direitos humanos. Então, com esses 3 eixos, a cada mandato, eu pauto algumas questões relativas a isso. Então, das mulheres, eu trabalhei muito ano passado e aprovei meu projeto, que é o atendimento às famílias, às crianças vítimas do feminicídio, né? Porque perde a mãe e o pai, né? A mãe pela tragédia e o pai pelo crime.
e essas crianças precisam de políticas públicas e, infelizmente, isso não existe, não é muito discutido, né? A gente discute muito a vitimização, os direitos das mulheres, mas esse outro processo a gente colocou na pauta aqui na Câmara e conseguimos votar um projeto e discutir isso com a sociedade, né? Lembrando que o nosso programa de hoje, ele fala sobre liberdade emocional. Então, quando a Amélia, quanto vereadora, ela se sente tocada por uma minoria, ela dá voz, né? E ela permite com que essas pessoas também tenham a oportunidade de ser cuidadas, de serem olhadas. Então, tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Amélia, você tem trabalhado em projetos voltados para a inclusão social, né? Que tem tudo a ver com a nossa liberdade. Pode compartilhar um exemplo de como esses projetos têm impactado a vida das pessoas em nossa cidade? Olha, eu trabalho muito com as mulheres e mulheres trabalhadoras. Nós tivemos agora o Dia das Trabalhadoras Domésticas. Eu fiz um evento para as domésticas porque ela cuida das pessoas. E nós fizemos uma atividade para cuidar delas. E foi muito gratificante ver uma trabalhadora doméstica sendo a podóloga, fazendo o seu pé e ela chorando de emoção, né? Porque é difícil alguém olhar, é invisível esse trabalho, né? E a gente dá vazão a isso pela valorização, né, pela dignidade desse trabalho, que é uma das vertentes que eu trabalho com a questão das mulheres, e nós fizemos isso no Dia das Trabalhadoras Domésticas, dar para ela também a valorização. Olha, esse bate-papo de hoje, ele coloca você para refletir como você está olhando para as pessoas que estão te servindo aí, ao seu redor. Porque por trás de cada servidor existe um ser humano. Sim. E o quanto a gente entrega, né, de carinho, de gratidão, porque a gente só consegue fazer o que a gente faz aqui hoje também, porque tem inúmeras pessoas servindo e trabalhando. Então, o que a Amélia fez foi trazer aí um momento de acolhimento, de carinho, de inclusão social, dizendo para essas mulheres o quanto elas são merecedoras de viver a vida extraordinária também, que já está disponível para elas, né? Que lindo, Amélia. Obrigada. Você é uma mulher na política, em um campo ainda predominantemente masculino. Que mensagem você gostaria de passar para outras mulheres que desejam seguir o mesmo caminho, né? Ou se inspirar para que elas também possam liderar. Não liderar só pessoas, mas liderar, tomar as rédeas da sua vida, para dar o seu passo de coragem. Porque a Amélia, né, a vereadora mais votada, é uma mulher, e eu acho que a gente tem que falar disso para levantar essa bandeira mesmo, porque é um orgulho, e que a gente possa olhar e se inspirar, né? Se inspirar na história e também se encorajar para tomar a nossa decisão. Olha, o fundamental é a sociedade romper com o machismo, né? Porque nós somos na sociedade 50% de mulheres, mas eleitas nós não temos nem 20%. Então, é uma representação muito aquém do que a gente deveria ser. As mulheres não votam em mulheres, né? Então, acho que romper com esse paradigma de que você tem que colocar sempre um homem para te representar é fundamental. Então, mudança na sociedade de costume mesmo e de que faça das mulheres aquilo que elas têm, os mesmos direitos, salário igual, trabalho igual, respeito, né, que é fundamental. Por isso que é importante a gente olhar, né, para a mulher e valorizar, para que a gente possa colocar ela mais à frente, né? Quais têm sido os maiores desafios que você encontrou em seu mandato até agora? Como você tem lidado com esses obstáculos? São 10 mandatos, com certeza você passou por muitos desafios, né? O que você tem para dizer? Porque eu acho que os desafios que a gente passa, quando a gente conta essa história de muitas vezes dor, a gente conecta com o outro, porque o outro só vê muitas vezes o resultado e ele não sabe o que tem por trás dessa história. Então, se permitir falar, se tornar vulnerável para o outro, conecta com ele também, para ele entender que eu também tenho as minhas dores e que eu consigo superar. Quais foram as suas, Amélia? As minhas, assim, ao longo? Ao longo foram diversas, né? Eu acho assim,
tá no dia a dia batalhando por várias questões que são estritamente masculinas. Por exemplo, no meu primeiro ano de mandato, a gente fez a Constituição Municipal e foi muito importante. Mas nesse debate, o transporte coletivo era um tabu, né, na cidade. Tinha uma comissão de vereadores que cuidavam do transporte, mandava no transporte. E eu entrei para romper com isso e fui quase agredida. Essa me abalou muito. Até hoje eu lembro da situação que eu estava e da violência política que eu sofri. Foi muito difícil. Mas você foi quase agredida pelos parceiros ali? Um parceiro. Um parceiro. Um vereador. Sim. Fez uma agressão, quase me bateu de fato, assim, fez com a mão, né? Para! Então foi bem pesado, me marcou muito, fiquei muito chateada. E era 1988, né, 89, então essa questão da violência política, o respeito às mulheres, era uma pauta muito distante, né? Sim. Mas me marcou profundamente. E nesse momento tinha mais alguma vereadora? Neste momento, não. Eu acho que eu era a única vereadora. Única vereadora. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. O que mais você tem para nos contar de história? Porque a gente quer saber. Assim, coisas muito importantes que eu fiz nesse longo desse mandato, dos mandatos, uma coisa que foi importante foi criar a TV Câmara. Quando eu fui presidente da casa, eu criei a TV Câmara e dei um prazo, inclusive rápido, de 6 meses para abrir licitação, fazer o processo todo. Eu acho que foi uma ousadia bastante grande para a gente ter esse canal de democratizar o processo de comunicação, né? E é por isso que estamos aqui hoje, olha. É verdade, né? Mas foi importante, eu acho, ter essas iniciativas aqui na casa. E eu acho que o fundamental desse processo todo dos meus mandatos foram as marcas e as conquistas que permeiam até hoje. Por exemplo, quando fui presidente, eu fiz um convênio com o Tribunal de Justiça para a gente discutir, fazer parcerias em relação à questão das mulheres. E a gente faz até hoje, nós temos cartilha das mulheres feita pela Câmara Municipal, né, que é distribuída para todos os vereadores e para todas as entidades que necessitam, para as escolas que trabalham essa questão. E normalmente a cartilha segue até hoje os mesmos critérios, né? Falando dos direitos, falando dos serviços, falando de saúde. Então, a gente tem uma marca de construção afirmativa, né? Acho que é por isso que o meu mandato ele tem uma continuidade. Se perdura, né? Por tanto tempo, porque muito do que foi feito segue dando continuidade, porque foi muito bem feito, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. Fala pra gente um pouquinho sobre os planos, dá um spoiler pra gente do que vocês estão preparando aí de ações para que possa contribuir aí no bem viver da comunidade, né? Sim, olha, esse ano é um grande desafio, porque é um ano das conferências. Nós vamos ter Conferência das Mulheres municipal, estadual e nacional. Hoje está tendo agora, por exemplo, a Conferência do Meio Ambiente. São José fez uma conferência alternativa, porque não foi oficial, mas a Conferência das Mulheres vai ter várias plenárias preparatórias até pela região de São José, né? Vai ter na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste e uma central, e depois um dia único dessa conferência. Então vai ser um passo muito importante para que as mulheres da periferia possam também discutir, dialogar, para chegar lá em Brasília um programa, um cronograma de ações para as mulheres. Eu acho que é assim que a gente vai mudando a vida, né, os conceitos e fortalecendo, inclusive, a participação. Então, esse ano é um grande desafio que a gente tenha muitas mulheres nessas pré-conferências. Muito bom. Amélia, o que tem hoje, para a mulher hoje que está ali perdida, desmotivada, buscando um caminho para dar um start na vida dela? O que hoje tem, através dos seus projetos, né, para que ela possa buscar, para que ela possa dar um start aí na vida dela? Olha, fazer o curso de promotoras legais populares, que tem o projeto desencadeado pelo Dandara, que é uma ONG, e toda terça-feira
Na Univap, o curso acontece com vários palestrantes. Isso é muito importante porque dá uma visão geral para as mulheres dos seus direitos, né, da legislação. Então, você sai com uma visão mais geral de mundo. Agora, uma outra coisa importante é participar das atividades, né? Tem uma série de que, se você é de meia idade, você tem a Casa do Idoso, que tem atividades, que tem lazer, né? Você tem os polos esportivos, então é só você... Se tornar ativo, né? E essas atividades são todas gratuitas, né? Sim. E que é super importante vocês saberem isso, né? Porque verdade. muitas vezes a gente fica limitado pela questão financeira. Então tá aí, cheio de oportunidades para que vocês possam estar também dando o seu passo de coragem, se inspirando hoje na história da Amélia. Eu quero agradecer, vereadora, por compartilhar com todos nós um pouquinho da sua vida, da sua história, da sua trajetória, que de fato é de muita inspiração. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar nesse espaço, que é um espaço importante, que dialoga com a cidade, com a região inteira. E é muito importante a gente ter essa diversidade de programas e você é uma grande revelação aqui para nós. Obrigada, eu agradeço que a gente possa, assim, dar as mãos à nossa energia feminina para poder inspirar outras mulheres que estão ali do lado. Então, mais importante que se inspirar são as nossas ações. Então, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos receber o terapeuta Elton Euler, que vai trazer muitas dicas e informação de como conquistar a liberdade emocional. E como será que está ficando a obra da arte Quadro em Movimento? Confesso que eu estou ficando bem impressionada e tenho certeza que você também vai ficar. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Inspiração. Liberdade emocional é um assunto muito atual e presente na vida de muitas pessoas. E para esse bate-papo, vamos falar com Elton Euler, que é um terapeuta, empresário e escritor. Ele que é conhecido como o pai da análise corporal, que revela como a teoria da permissão está ressignificando o conceito de sucesso e autonomia do Brasil. Após quebrar 17 vezes e reinventar a sua trajetória, Elton lidera um movimento com mais de 100 mil aliados entre Brasil e 60 países, libertando indivíduos das amarras emocionais e os capacitando a viver com clareza, autonomia e propósito. Eu estou honrada e grata por essa oportunidade de receber ele. Eu que também sou terapeuta e sei o quanto esse programa tem para poder transbordar na vida das pessoas. Elton, muito prazer. Prazer é meu. Muito bom estar aqui para bater esse papo com você. E é lógico que eu já conheci o Elton, mas pessoalmente, né, é uma honra imensa. Eu falo que quando a gente libera a nossa permissão, o universo manda para a gente viver a vida extraordinária. E nada vem até a gente se não for porque nós estamos prontos para receber, né? Elton, vamos começar falando sobre a teoria da permissão, que é o seu carro-chefe, é aquilo que, quando a gente lembra de Elton, o que a gente lembra? O cara da permissão. Exato. O que é a teoria da permissão, Elton? Legal. A teoria da permissão, ela vem daquilo que eu chamo de inteligência relacional. É a observação de como as nossas relações mais íntimas, especialmente as familiares, nos limitam na nossa capacidade e na nossa disposição de ser, ter, fazer e ir. Muitas pessoas têm justamente a capacidade necessária, o conhecimento, muitas vezes o dom, muitas vezes o talento, têm a disposição, o empenho, o afinco, o trabalho duro, porque o brasileiro tem essa característica do trabalho duro, mas não conseguem ter os resultados. E quando a gente fala de resultado, a gente não está falando só do dinheiro, mas de um conjunto de coisas. Porque uma pessoa frustrada, muitas vezes, o menor dos problemas daquela pessoa é o financeiro. Porque você tem a autoestima, você tem a saúde, você tem a confiança, você tem a sexualidade. Você pega uma pessoa que está frustrada e coloca o dinheiro na conta dela, necessariamente você não vai estar mudando todo o resto. Então, quando a gente fala de sucesso, de prosperidade e de
felicidade, a gente precisa olhar o quanto o indivíduo pode ter aquilo que ele está buscando, porque as faculdades estão cheias, os cursos online estão cheios, as pessoas trabalham 10 horas por dia, muitas vezes têm mais de um emprego. Para quê? Para dar uma vida boa para a família. E quando a gente olha a realidade, não veio uma boa escola, não veio um bom tratamento médico, não veio viagem, não veio descanso, não veio uma casa legal, não veio uma infraestrutura. Aí a gente pergunta, esse trabalho todo, essa dedicação toda, esse conhecimento todo, foi em troca de quê? Obviamente existe uma pergunta dentro das pessoas que precisa ser respondida, que é, por que ou não? Porque é inevitável, no mundo onde a internet mostra todas as bolhas ao mesmo tempo, apesar de nós vivermos mais na nossa bolha, é inevitável essa comparação. Por que essa pessoa consegue viajar e eu não consigo? Por que essa pessoa consegue fazer um procedimento estético e eu não consigo? Por que essa pessoa consegue matricular os filhos dela numa boa escola e eu não consigo? Muitas vezes a pessoa que está fazendo esse questionamento para si é uma pessoa que tem até mais conhecimento e trabalha mais do que essa outra. E a teoria da permissão vem explicar justamente isso, que a pessoa vai não até onde ela quer, mas até onde ela pode. E essa limitação não está na capacidade. Então, deixa eu ver se eu me entendi. Então, você está me dizendo que a prosperidade que eu vou viver não está condicionada à minha graduação, pós-graduação, mestrado, nem a quantas horas eu vou trabalhar. Está condicionada à permissão que eu não me dou de viver isso por crenças, por relações que eu já vivi? Exato. Seria isso? A gente precisa juntar as três coisas, capacidade, disposição e permissão. E a permissão é justamente essa autorização inconsciente que nós nos damos para ter, ser, fazer e estar. Só que muitas vezes nós não nos damos essa permissão por conta de como nós nos enxergamos nas nossas relações. O ser humano tem uma característica que é a característica de se importar com o outro e de tentar fazer com que o outro se importe. Então, muitas vezes a oportunidade está batendo na nossa porta, chamando a gente para uma direção, mas as nossas relações estão tentando nos levar para outra direção ou nos manter em uma situação. A gente vai se limitar por conta do que os outros estão pensando, por conta do que os outros estão passando, por conta do que os outros estão querendo. A gente vai se limitar, porque é uma característica nossa do ser humano. Só que nós somos racionais, predominantemente racionais. As nossas emoções são só um reflexo daquilo que a gente pensa. Só que aquilo que a gente pensa é moldado por como nós vivemos, porque nós somos seres racionais, com reflexos emocionais, mas com ligações relacionais. Essas ligações importam. Então, existem ambientes que são ambientes de incentivo, ambientes de inspiração, ambientes de desafio. E existem ambientes que são ambientes de repressão. Você não pode fazer porque a sua irmã está doente, você não pode fazer porque o seu cunhado está bebendo demais, você não pode fazer porque os seus pais se separaram. E aí você acaba se condicionando por causa da condição dos outros. Você acaba validando mais o outro do que a si mesmo. Exatamente. O que mais paralisa um brasileiro hoje? A falta de oportunidade ou a dependência emocional que ninguém vê? Que é exatamente tudo isso que você acabou de explicar para a gente um pouco. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. É verdade que em alguns lugares a oportunidade ela é mais escassa do que em outros lugares. Mas a gente precisa dar conta de tentar entender a nossa realidade, porque tem gente que está ouvindo a gente aqui em São José dos Campos, isso de repente vai para a internet e vai ter gente que vai estar ouvindo a gente lá no Piauí. Eu vim de lá outro dia, fui fazer uma palestra lá e sim, a realidade é diferente, mas beleza, vamos isolar o todo e entender onde você está. Você pode aproveitar as melhores oportunidades? Ou onde você está, você pode inclusive aproveitar as oportunidades para sair daí? É essa pergunta que nós precisamos fazer. E a pergunta sempre vem trazendo luz para o bloqueio de permissão das pessoas. Porque quando eu pergunto, você pode? Eu estou perguntando, você tem permissão para isso? A pessoa diz, tá, eu não tenho oportunidade, mas e se a oportunidade vier? Existem muitas mulheres hoje que estão, por exemplo, em um relacionamento em que o companheiro, o parceiro, não é alinhado, não é provedor, não é protetor e muitas vezes é um peso. Essa mulher não tem permissão para ganhar dinheiro. Porque se ela ganhar dinheiro, ela vai ter que tomar uma decisão.
O casamento acaba? Quanto mais dinheiro ela ganhar, mais ela vai se ver em uma situação de decisão. Então, existem muitos fatores relacionais que a gente precisa observar. Quando a gente olha o que está acontecendo com a pessoa, eu costumo dizer que os acontecimentos da nossa vida, eles vêm na proporção que nós precisamos. Nunca grande demais para que nós não possamos suportar e nunca pequenos demais para que os outros ignorem. Então, a gente sempre precisa observar como esse indivíduo está manipulando e sendo manipulado nas situações e nas relações que ele vive. Porque todo acontecimento ele traz aquilo que eu preciso, aquilo que eu prefiro e aquilo que eu permito, justamente para entender como sair dali. As nossas dificuldades não foram causadas por acaso, por má sorte ou por qualquer coisa desse tipo. Pelo menos não é o que eu acredito, porque quando eu coloco luz nas relações, eu vejo que aqueles acontecimentos desagradáveis, quer seja doença, limitação financeira, acidentes ou coisa do tipo, eles fazem sentido para as escolhas que as pessoas estão fazendo e para as decisões que elas precisam tomar, mas elas não têm coragem, não têm a autorização para dizer, eu vou seguir a minha vida por outro caminho, porque qualquer decisão que nós tomarmos vai impactar outras pessoas. Algumas vão gostar, outras não vão gostar, umas serão beneficiadas e outras serão prejudicadas. Ufa! Gente, e aí? Respira fundo aí que tá caindo fichas aí, porque aqui tá caindo várias fichas, gente. Anota tudo porque não é só agora. Agora eu vou falar para você que é só um start. Então aproveita essa oportunidade. Eu não vou perder por nada. Fala para mim. Se todo sucesso depende de capacidade, disposição e permissão, por que a maioria das pessoas falha mesmo sabendo o que precisa fazer? Hoje em dia não é difícil saber o que fazer. Hoje a gente consegue aprender com as maiores mentes de qualquer área do conhecimento, que antigamente era muito difícil. A internet aproximou as pessoas. Existe aí agora a inteligência artificial que não só traz a informação, mas traz orientação, traz aplicação, ou seja, você consegue saber o que antes você não sabia. Mas se aquilo der certo, o que muda na sua vida? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Tem gente que faz uma faculdade, ok, naquela mesma faculdade, o mesmo conhecimento é passado para diversas pessoas, o mesmo conhecimento. Elas saem dali para o mesmo mercado. Tudo bem, existem outros fatores, talvez estéticos, talvez fatores socioeconômicos, as pessoas estão na mesma faculdade, mas com recursos diferentes. Mas quando elas vão para o mercado, elas vão em busca de reconhecimento e de recompensa, ok? Algumas pessoas serão prejudicadas ou irão prejudicar muitas outras pessoas se elas ganharem muito mais dinheiro. As pessoas estão evitando o dinheiro. Eu costumo dizer que o brasileiro prefere viver com a corda no pescoço do que com o dedo na cara. O pobre está com a corda no pescoço, mas a pobreza une as pessoas. A pobreza mistura os problemas. E quando eu falo pobreza, eu consigo até suavizar. Eu posso falar da escassez, da limitação, não necessariamente daquela pobreza. Porque a dificuldade mostra que você é importante, porque mostra que as pessoas se importam com você. E quando você não tiver mais dificuldade nenhuma, talvez você seja obrigada a retribuir todo aquele cuidado que você teve. Aí entra a fatura emocional, que revela que as pessoas têm intenções e expectativas ocultas. Essa bondade que as pessoas demonstram, esse amor, nem sempre é só bondade e nem sempre é só amor. Porque se eu quiser fazer o seu bem, por te amar, eu preciso entender que talvez você precisa seguir um caminho diferente daquele que eu imaginei. Ou talvez você precisa seguir um caminho diferente do que eu vou seguir. E é essa liberdade que as pessoas não têm. A permissão, ela exige liberdade. Eu costumo dizer que o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. E muitas vezes as pessoas fazem muito mal querendo fazer o bem. Sim. Então a gente e precisa... você falando toda, né, dando todo esse relato pra gente, eu vou fazendo uma releitura da minha vida, vai vindo histórias, Passa assim, um filme, né? Passa um filme na cabeça. Porque a minha primeira formação, eu sou educadora física. E eu lembro até hoje, eu, educadora física, com meu carro, pago em 24 parcelas lá, um monte de carnezinho lá.
E eu passando para pegar a minha amiga que estava tentando medicina, a outra que era odonto, tinha tudo para que eu não fosse essa pessoa que estava crescendo. Né? E é exatamente isso, né? O quanto você se permite ir além e muitas vezes você vai ter que deixar para trás mesmo pessoas, porque junto daquelas pessoas estão as crenças que elas carregam e coisas que elas estão falando para você. Então, quando você acredita, né? Me diga se eu estiver errada, você acredita que você é merecedor, o que o outro fala é só um eco no seu ouvido, mas você segue além, você vai na luz, né? Exato. Eu costumo dizer que o outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Só que é natural do ser humano trabalhar com duas coisas. O registro do que aconteceu, porque as histórias que nós vivemos e como nós contamos essas histórias sobre nós, sobre os outros, são fatos registrados com percepções emocionais. E as pessoas aprenderam a usar essas percepções emocionais para controlar as outras. Não é por maldade, muitas vezes é para manter perto. Mas a gente precisa entender que os nossos amigos, os nossos parentes são indivíduos. E esses indivíduos têm planos, esses indivíduos têm oportunidades, esses indivíduos têm dificuldades. Muitas vezes, as pessoas tomam decisões baseadas nas dificuldades dos outros, perdem oportunidades e depois não conseguem encontrar novas oportunidades. Então, eu acho injusto, e muitas vezes eu sou ou mal entendido, ou mal visto, ou mal interpretado, ou mal aceito mesmo pelo que eu coloco na internet, porque eu acho que é muita injustiça um filho abrir mão de todos os seus sonhos, de todas as oportunidades que ele encontra ou cria na vida em detrimento dos problemas e dificuldades dos seus pais. A gente precisa dar conta de colocar um limite. Relação saudável exige um vínculo forte, mas esse vínculo forte pode ser doentio se ele não tiver um limite claro. Minha mãe continua sendo minha mãe, meu pai continua sendo meu pai, meus amigos continuam sendo meus amigos, porém com um limite. Um limite daquilo que é meu, daquilo que é dele. Um limite daquilo que me afeta e daquilo que os afeta. E a gente cresceu, a gente tem que dar conta de lidar com as nossas sensações e com os nossos problemas. Ah, Elton, eu não gostei de você ter se mudado de Brasília. Tá tudo bem, você é adulto, você vai se acostumar com isso. E eu não sei por quais motivos você não gostou e eu não quero tirar o seu direito de não gostar, mas eu não posso parar a minha vida. Nós precisamos parar de parar nossas vidas por causa de quem já parou. Por causa do outro. Elton, eu quero agradecer imensamente. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Eu tenho, assim, zilhões de perguntas. Eu quero agradecer, eu quero que vocês se inspirem na história do Elton, porque o Elton, hoje ele é essa pessoa símbolo de inspiração, mas ele quebrou 17 vezes. Então, é com base na dor dele que ele construiu toda essa relação e todo esse conhecimento que ele está entregando aqui para a gente hoje. Então, Elton, muito obrigada pela conversa. Eu tenho certeza que contribuiu muito para a gente entender a importância da liberdade emocional e quanto isso reflete no nosso dia a dia. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas vou deixar o Elton se despedir antes da gente. Eu me despeço te agradecendo pelo convite, te dando os parabéns pelo trabalho de inspirar pessoas comuns a construírem uma vida extraordinária e convido você que é seguidor e se interessou pela teoria da permissão de me acompanhar ali no Instagram, @EltonEuler. Vai lá, que tem muito mais para vocês. Vamos para o intervalo e no retorno, gente, teremos o nosso artista misterioso. Você já tem um palpite de quem é? Então, não saia daí, que tem muito mais. Estamos de volta com o programa Inspiração e agora com a parte mais dinâmica, o Desafio Inspiração. Hoje iremos mostrar a trajetória de 35 anos de uma família que vive da arte. Tikal é músico, artista, produtor cultural, empreendedor e pai de 4 filhos, que de alguma forma absorveram a familiaridade artística. O Demer é prova viva disso. Hoje ele é DJ e compartilha a profissão com o pai. Então seja muito bem-vindo ao Inspiração. Bem-vindo, meninos. Gratidão, felicidade da gente estar aqui com você e falar disso, né? Inspiração, família. É isso, muito obrigado pelo convite desde já. É um prazer. E nesse momento a gente vai trazer o quê? Ação
para a sua inspiração. E para começar, queria saber do Tikal. Como a arte entrou na sua vida? E partindo dessa conexão que a gente tem com o Bloco 2, falando sobre liberdade emocional, você visualiza na sua vida algum momento onde você se viu limitado, talvez, pela falta de permissão? E como você agiu para quebrar esse ciclo e viver a vida inspiradora que você vive hoje? Eu penso que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu acho que, acho que quase tudo para mim aconteceu de forma abençoada. Descobri a arte, descobri o cantar, né, numa gincana de escola, mas foi depois de 3 anos deixando a minha cidade e vindo para o Vale do Paraíba, né, especificamente na cidade de Jacareí, com a minha esposa, que eu acredito que eu me desconectei de muito do que eu tinha, da minha família, para entender as possibilidades. Poxa vida, é possível viver de arte, é possível que a gente construa algo assim para viver e viver com felicidade. Então foi aqui que eu encontrei outras pessoas, outras mentalidades, acredito eu, que para me desprender e falar, não, eu vou conseguir, né? E é a minha vida hoje, até hoje, viver de música, viver da arte. E como é para você hoje compartilhar com seus filhos? Aí é outra bênção que eu falo, né? Porque assim, eu nunca cheguei para nenhum dos meus 4 filhos e nunca falei assim para eles, pô, Marisabel, você vai ser dançarina. Demer, você vai ser baterista ou DJ ou agora empreendedor de eventos, que é o caso dele. Nunca falei para o B Neto, né, o Beto, que você conhece, você vai ser dançarino ou você vai ser educador físico. Nunca falei para o Lucas, você vai trabalhar com arte e TV. E, tudo foi muito abençoado, né? Tudo ocasionou, acredito que eu, assim, no caminho natural, né? Não Até sei porque você acredita que você liberou para que eles pudessem ser o que eles quisessem ser, né? A liberdade emocional? Eu acho que é até legal de aproveitar esse momento de falar para o Demer e fortalecer, já que a gente está nesse âmbito também emocional, de eu mostrar aqui para todos que estão nos vendo, do orgulho que eu tenho dele como pessoa, como profissional, como empreendedor. Eu queria fortalecer isso. E se de alguma forma a minha vida mostrou, porque assim, eu trabalho com a alegria, eu trabalho com a felicidade das pessoas. Sim. Então isso para mim assim, é muito abençoado. Então não sei se para ele serviu isso. Vamos aproveitar a deixa, porque eu quero saber do Demer. Como é trabalhar ao lado do seu pai? Ao mesmo tempo que é muito bom, né? Mas é o que eu falo, eu conversando assim com meus amigos, sempre alguém, legal, você segue o caminho do seu pai. É difícil porque o meu pai tem uma trajetória muito vitoriosa. Então, assim, é difícil não me comparar a ele. Eu olhar e falar assim, poxa, meu pai conseguiu isso, meu pai faz muito bem isso. A gente trabalha no meio de eventos, como meu pai disse, festivos. Então, assim, para mim, o meu pai é um exemplo. Eu falo que ele é um crooner porque ele é um líder, conduzindo show, comunicativo, criatividade, nossa, enorme. Então, assim, é difícil não me comparar, mas, ao mesmo tempo, é bom porque eu tenho um respaldo, quando está difícil para mim, eu vou me apresentar, eu falo, pai, o que você acha que eu faço? Então, assim, ele me ajuda muito, e é isso, trabalhar com família, a gente viaja muito. O ano passado foi o meu primeiro Réveillon, a gente trabalha muito no Réveillon, que eu não fiz com a banda. E eu falei, poxa, pai, foi muito difícil não estar junto no Réveillon, eu sofri, eu falei assim, não pretendo mais, se Deus quiser, nos próximos anos, a gente vai estar junto novamente, mas é muito bom, graças a Deus, fico muito feliz. Tikal, fala para mim uma coisa, que mensagem você pode deixar hoje para os pais? Porque existe muitas vezes dentro de casa um conflito emocional, de que o filho quer fazer uma escolha, mas o pai quer outra, né? O que você, quanto pai, diria para esses pais lá de casa? Olha, difícil. Eu acredito que ser amigo. Eu vejo assim, eu tenho 4 filhos e, não que tudo seja flores sempre, né? Às vezes você tem que estar ali como pai para falar, além do sim, falar o não também, né? Como pai. Então eu falo muito isso para eles, né? A gente precisa ser amigos. Nós somos amigos, eu acredito que nós somos muito amigos. Então, assim, os momentos que você que tem, de alguma forma, o seu filho, mostre para ele, eu estou aqui como seu parceiro, como seu amigo, né? Independente da situação de vida que acredito que o pai tenha com o filho, mas eu acho que essa é uma dica. É muita felicidade que eu tenho
de poder ter 4 filhos e poder falar que o meu relacionamento com eles, esse eu acho que é o lado emocional que mais me fortalece para todas as outras coisas, né? E Acho que é Demer, isso. diz pra mim, qual é a mensagem mais inspiradora que seu pai passa pra você e passou ao longo de toda essa trajetória? Nossa, Pri, é difícil porque o meu pai é uma pessoa de muitas mensagens assim, de coração. Então, assim, meu pai é um ser humano incrível, de todo dia estar incentivando pessoas. Eu falo que meu pai tem 4 filhos, mas ele ajudou a cuidar de muitas outras, assim, no trabalho dele. Eu falo para ele, eu brinco, né? Eu falo, pai, você tem 30 crianças lá no seu trabalho, porque apesar de adultos, né, a gente sabe que é difícil as pessoas, né, elas têm sentimentos. Então, assim, o meu pai todo dia ali ajudando e incentivando pessoas, mas uma mensagem, assim, eu não sei pensar. Meu pai É a conexão que ele fez, né? Com Exato, todas as exato. pessoas. Para Família. inspirar não só você, mas todo mundo, né? Com certeza. E o meu pai tem isso com todo mundo. Todo mundo para ele é família. Ele traz muito as pessoas para próximo e trata assim todos como um filho, assim. Muito bom. Gente, e é lógico que a gente falou muito dessa história e a gente quer ver na prática essa ação. Então agora eu deixo com vocês Tikal e Demer para que vocês possam apreciar o Desafio Inspiração de hoje. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say clear, I'll state my case, I reach, I'm certain, I leave all light that's fallen light. Travel each and every highway, and more, much more than this, I did in my way. Regrets, I have a few, but then again, to future mention, I did what I had to do, so it's true, without exemption. I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did in my way. Yes, there are times I showed you and I've been wrong, more than I could do. You say the words and every sound I made me wrong, when speeding around I faced you wrong, and I stood down, I did it my way. Que dupla, hein, gente? Eu acho, assim, lindo essa sinergia entre pai e filho. Para mim, que ainda é muito emocionante escutar Elvis, porque eu me chamo Priscila por causa do Elvis, então eu até mando esse momento agora para minha mãe e agradeço vocês, meninos, por essa oportunidade tão incrível de, através da história de vocês, muitas pessoas lá poderem se inspirar. Amém. Gratidão, a bênção para você, pro seu programa, tá lindo, né? Participei, assisti. Deus abençoe, obrigado a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, Pri, obrigado pelo convite. A gente espera aí uma próxima oportunidade de voltar novamente. É isso aí, gente. Chegou a hora da gente revelar e descobrir quem é o artista misterioso do quadro Arte em Movimento. O artista de hoje é Gustavo Oliveira, inspirado na obra A Noite Estrelada, uma pintura de Vicente Van Gogh que retrata o momento em que o artista estava internado por problemas de saúde mental. A obra é uma representação da experiência e da visão do mundo de Van Gogh durante esse período. Acredita-se que Van Gogh sofria de transtorno de bipolaridade, com possíveis traços de transtorno de personalidade mental. Isso nos mostra como a arte pode ser um reflexo das nossas emoções mais profundas. E para poder dar vida a essa arte, Gustavo Oliveira.
que é a sua própria arte com a sua maquiagem artística. E olha que lindo, a obra que inspirou o trabalho que ele fez, onde ele se personalizou de Van Gogh. Vamos conversar um pouquinho com o Gustavo? Vou deixar essa obra aqui maravilhosa, que foi só uma inspiração, porque na verdade a obra está nesse personagem. Muito bem-vindo, Gustavo. Olá, tudo bom? Muito prazer. Muito lindo esse trabalho que você faz, que não é só esse personagem do Van Gogh, ele faz vários outros. E o que eu quero saber de você é o seguinte: como que é para você reviver esses personagens, né? E se caracterizar. Quanto tempo você leva para fazer toda essa produção? Como é para você? Olha, é muito gratificante porque eu vim do teatro, depois dança e juntei os dois e fiz isso ser minha vida. A caracterização depende muito do personagem. Esse aqui hoje eu fiz ele em torno de 40 minutos, a maquiagem, o quadro foi 50 minutos e depende muito do personagem. Muito lindo, gente. E você faz outros personagens? Diz pra gente. Sim, tem uma empresa de personagens, então temos Chapeleiro Maluco, Jack Sparrow, Branquelas, temos um pouquinho de tudo. E o objetivo é sempre trazer mais emoção, né, pro evento das pessoas, né? Traz aquele encanto, aquela magia do cinema, muitas vezes do cinema, pra sua festa. Como que você começou com essa coisa da maquiagem artística? Porque você estava no teatro, estava na dança e de repente você se viu nesse lugar da maquiagem artística? Começou com uma apresentação do Chaplin. Aí do Chaplin, gostei de dançar e fazer personagem, acho que vou começar a entrar nesse meio. Aí fiz um evento de teste e fui pegando gosto e fui aumentando aos poucos. E você se vê hoje em diversos eventos corporativos, casamento, aniversários, espetáculos. Sim, um pouquinho de tudo, tanto em São José dos Campos quanto em Fortaleza, pelo Brasil inteiro hoje em dia. Muito bom. E para as pessoas que querem um pouquinho conhecer mais de todos esses personagens e essas histórias que o Gustavo conta através do seu trabalho, pode estar acompanhando ele também pelo Instagram. Qual que é o Instagram, Gustavo? GustavoOliveira.produções. E lá vocês vão poder ver todos os personagens que ele faz. E se você tiver alguma história inspiradora com outro personagem, o Gustavo também faz, viu? Só chamar a gente. Então a gente está chegando ao final, mas antes eu quero deixar um convite para vocês que têm uma história de inspiração ou que é um artista que pode estar aqui conosco produzindo a sua arte. Manda uma mensagem para a gente no Instagram da TV, @TV Câmara SJC. Aproveita e dá uma olhadinha nos outros programas da nossa programação. Ao olhar para tudo que discutimos hoje, convido vocês a refletirem. Quais são as amarras emocionais que ainda estão segurando vocês? O que precisa liberar para abraçar a sua própria liberdade? Lembre-se de que cada um de nós tem o poder de criar uma vida cheia de luz e cor, assim como os artistas que celebramos aqui. Muito obrigada pela companhia e pela troca rica de experiências. E que possamos continuar a nossa jornada em busca da liberdade emocional e da expressão autêntica. Até a próxima!